já falei em outros vídeos que eu adoro responder perguntas, hein? Então, se você tiver qualquer pergunta sobre qualquer tema, você pode colocar aqui embaixo que... Já falei isso, se eu não souber eu vou pesquisar para falar, e se eu souber eu vou compartilhar com vocês com o maior prazer. Tô com uma colinha aqui, tô com o meu computador. Recebi essa pergunta que é o seguinte, eu achei ela muito interessante. Eu vou ler para vocês, tá? Oi, Lucila. Gerenciar redes sociais ainda é algo muito difícil para mim. Estou tentando melhorar, sei a importância, mas ainda não consegui me organizar. Sobre o conteúdo postado no Instagram, o que você acha? Eu falei um pouquinho disso nesse vídeo aqui, mas nessa resposta aqui eu vou falar sobre outros temas também. Para nós arquitetos, você acha legal postar apenas projetos próprios, imagens, fotos de projetos, dia a dia do escritório, visitas às lojas, coisas legais que vemos pela vida, ou compartilhar referências também é válido? Gente, isso é um tema muito importante e muito perguntado também. Tenho dificuldade em relação ao tipo de conteúdo a ser postado e também a frequência de posts em Instagram. Acabo ficando empolgada quando recebo fotos dos clientes ou quando tiro fotos das obras, mas a frequência, no meu caso, não existe. Gente, essa é uma questão, assim, é um comentário que eu achei muito legal, porque eu sei que a grande maioria dos arquitetos e decoradores passam por esse tipo de questionamento. Vou falar aqui sobre alguns temas, eu até fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhum deles. Vamos lá. Vou falar sobre 4 tópicos, tá? Primeiro, postar referência. Eu falei aqui nesse vídeo um pouco sobre as regras de se postar conteúdos que não são próprios. É um vídeo bem interessante porque ele fala um pouco da questão de lei, qual o procedimento correto que a gente deve seguir e tudo mais. Depois que você vê esse vídeo, mas não clica agora, escuta esse até o final, assiste esse até o final, depois você clica nele. Eu acho que é super válido sim postar referência. Obviamente, sempre dando crédito. Teve até uma pessoa que comentou nesse vídeo que eu fiz, falando um pouco sobre essas regras de compartilhamento de imagens e tudo mais, uso de imagens na internet, falando que para ela é uma oportunidade, quando ela faz essa troca, linka uma outra pessoa, para ela até uma oportunidade de conhecer novos profissionais. Eu acredito muito nisso, eu acho que ele funciona, mas eu acho que é muito válido sim postar referência. E daí os arquitetos falam, mas eu não vou postar uma referência de um concorrente. Isso também é um questionamento muito comum, e daí as pessoas acabam postando referências de fora, né? Referências gringas, que eu também acho muito válido, acho que não tem nenhum problema. Então eu não sou contra, eu acho que funciona assim. Só que eu acho que se você é um arquiteto e decorador, e o seu intuito em ter uma rede social é ter mais clientes, você tem que pensar que ele precisa saber o seu trabalho, conhecer o seu trabalho. Uma pessoa só contrata o serviço de quem ela conhece, né? De quem ela se relaciona de alguma maneira. Então eu acho fundamental não ter um perfil único e exclusivamente feito com referências. Eu acho que de vez em quando é super ok postar. E daí eu vou voltar a minha colinha aqui, porque eu falo um pouquinho dessa questão do dia a dia, como saber usar as referências ou o que a gente percebe no nosso dia a dia no Instagram. A primeira coisa é o cuidado com a imagem. Eu acho até que vale a pena fazer um vídeo. Eu vou até pensar num formato legal para dividir isso com vocês, sobre tratamento de imagens em redes sociais, porque, gente, não adianta nada você visitar uma loja, achar um canto interessante, fazer uma foto bem mais ou menos e postar. Aquilo é um demérito na sua timeline, entendeu? Então é fundamental. As redes sociais são feitas de imagem. Não estou falando do Twitter, né? Eu estou falando basicamente do Instagram e Facebook. Então, assim, o cuidado com a foto, o cuidado com a imagem é fundamental, mesmo porque muitas pessoas nem vão ler. Entendeu? Se for uma foto mais ou menos, elas nem vão ler a legenda. Não adianta você tentar caprichar no texto. Uma fotografia bem feita ou um ângulo interessante, eu acho assim, que é 80% do post, tá? Eu acho que no dia a dia a gente tem muita referência para compartilhar. E eu acho tudo, você tá visitando uma loja, eu até falei num outro vídeo sobre isso, uma composição de tecidos, uma cortina que tem um varão diferente, ou um composê de tapetes, ou a maneira que o tapete ele encaixou o tapete naquela sala, enfim, qualquer coisa, mas cuidado com a foto. Postar o seu dia a dia não significa
que você vai ser relapso na hora de fazer, de capturar essa imagem, tá? Então, eu acho que o dia a dia é super válido, é uma maneira original, assim, verdadeira de você compartilhar o seu gosto, as suas preferências, mas muita atenção na qualidade da foto. Bom, coloquei aqui dicas e soluções. Por que isso? Porque eu acho que às vezes num projeto, você postar só a foto, ela é legal, enfim, é uma foto legal, um post legal, mas você colocar uma informação extra, entendeu? Então, por exemplo, nesse quarto de criança, eu cheguei nessa solução de bancada, por quê? E daí contar um pouco da dificuldade, do desafio que você teve, do briefing que você recebeu. Então, contar um pouquinho como você chegou na solução. Isso mostra o quê? Que você recebeu um problema na mão e você entregou uma solução. Lembrando que as pessoas elas vão te contratar para resolver problemas, né? Então você mostrar que você é um bom solucionador de problemas é uma coisa interessante. Daí você compartilhar um pouco do seu conhecimento. Olha, eu cheguei nessa solução porque, enfim, eu achei que essa criança ela fosse usar, enfim, daí você tem que compartilhar um pouquinho da ideia e do conceito do projeto, mas isso eu acho bem interessante. E daí eu queria falar das fotografias de projeto, que eu acho que é muito normal, né? Quando você está entregando um projeto, às vezes o cliente esgotou o budget dele ali na obra e ele não vai decorar aos poucos. Eu acho que isso é super normal, acontece com a maioria das pessoas. E daí a solução é você contratar um produtor para ele produzir a casa, você contrata um fotógrafo para fotografar a casa produzida com o seu conceito, né? Como que aquela casa ficaria bacana e tudo mais. Só que isso é caro. A gente sabe que é um investimento. Você contratar um produtor e depois contratar um fotógrafo é um investimento. Eu acho que eu queria falar sobre isso com vocês. É um investimento que vale ou não a pena? Na minha opinião, vale muito, muito a pena. Eu acho que, inclusive, na hora de fazer um orçamento, você já tem que planejar isso dentro do seu orçamento. Porque esse material, ele vai ser fundamental para você trabalhar com tudo. Você vai encaminhar esse material para os veículos de comunicação, você vai trabalhar esse material nas suas redes sociais, você vai trabalhar no seu site, senão você não vai ter um portfólio bacana. Eu vejo muitos arquitetos e decoradores com projetos muito interessantes, só que eles não estão produzidos. Como eu trabalho com isso, eu olho esse projeto, eu consigo identificar que ele é um projeto interessante. Mas às vezes o consumidor final, que não trabalha com isso, ele entra no site do profissional e ele fala, meio fraco, né? E às vezes o projeto não é fraco, a única coisa que faltou é a produção. Eu acho ele tão fundamental, tão fundamental ter fotos bem feitas. E a produção, Lucila, realmente eu não tenho nenhuma verba para contratar um produtor. Então, coloca a mão na massa, sabe? Faça você a produção, porque eu imagino que você deva saber fazer. Capricha na produção. Eu acho que assim, essa é a última etapa. E é uma etapa tão importante que às vezes está todo mundo tão cansado no final da obra, tão feliz que entregou a obra, que às vezes esquece ou deixa para depois. E a gente sabe que esse deixa para depois ele não existe, essas fotos nunca vão acontecer. Então, gente, muita atenção, porque esse é o seu grande trunfo para trabalhar o seu marketing, entendeu? Sem isso, você não vai ter, você vai ter que ficar recorrendo a posts de referência, ou posts do seu dia a dia, o que também não é legal. Não é legal você montar uma timeline inteira só com referências e só com posts do dia a dia, sem nenhum projeto executado, né? Então eu acho que essas são as minhas dicas. E essa última, eu quero que ninguém esqueça, hein? Por favor, sempre lembra, na hora até de planejar um projeto, você já tem que estar com isso em mente. Bom, termino todos os meus vídeos quase sempre da mesma maneira, né? Pedindo para vocês darem um like se vocês gostaram e para vocês se inscreverem no canal. Toda semana tem vídeo novo. Eu tô me esforçando aqui para ver os temas que eu acho pertinentes, interessantes. Mas o que eu mais gosto mesmo é responder os comentários. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários embaixo que eu vou responder, tá bom? É isso, tchau, tchau!